a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Geralmente Quinta-feira, episódio 13. E um episódio bastante especial, onde a gente vai falar sobre a força do autoconhecimento para a cocriação da realidade. Eu sou Richard Fogaça, assessor de comunicação e marketing. Vou só guardar o violão aqui. Então já começamos nossa live de um jeito diferente. Eu quero agradecer já a presença de todos vocês. Muito obrigado por estar aqui conosco. E hoje a gente vai receber uma convidada mega especial, que é a Graça Coste. Ela é uma parceirona da Sicredi Nordeste RS. E a Graça ela é uma especialista em comportamento e desenvolvimento humano. Então, eu fico muito feliz e muito honrado de estar aqui com todos vocês. Hoje, no Geralmente Quinta-feira, que é um programa colaborativo, como vocês já acompanham a gente. Nós temos anfitriões, convidados diferentes. O canal é um canal colaborativo e, geralmente, quinta-feira também é um canal colaborativo. Hoje nós vamos, então, falar sobre a força do autoconhecimento para a cocriação da realidade e como que a gente pode tomar decisões em momentos difíceis, tomar decisões em momentos adversos, né? Como que o ambiente atua em relação ao nosso comportamento e ao nosso ser. Então, eu já quero pedir para vocês aqui embaixo, bem mais ou menos aqui onde eu estou colocando o dedo, tem um aviãozinho, o aviãozinho do Direct. Pedir para vocês enviarem para as pessoas que lhes são caras, compartilharem. Quem está aqui no Instagram, compartilhar conosco. Quem está no YouTube, compartilhe também esse link dessa live para levar esse conteúdo, para levar o que a Graça tem para contar para nós, para mais pessoas. Quem está no Facebook, legal também se inscrever ali no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações, que a Coop TV é um canal repleto de conteúdo de entretenimento, sobre gestão, sobre negócio, sobre pessoas, tem conteúdo para ajudar a desenvolver e muito. E também quem está no Facebook, curtir esse vídeo, curtir o vídeo e também compartilhar com seus amigos. Então peço para que vocês façam isso para que a gente aumente cada vez mais esse movimento, que é o movimento colaborativo da Coop TV. Já falei um pouquinho sobre a Graça, falei também sobre o compartilhamento. Eu estou vendo aqui que estão entrando alguns colegas nossos aí de várias cooperativas, de vários Sicredis, também nós temos pessoas também que não são aqui de Sicredi, são de outras cooperativas. Eu quero pedir para que vocês escrevam aqui embaixo, coloquem nos comentários de onde que vocês são, a cidade que vocês são, né? Para a gente aí se conhecer, para a gente conversando. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Coop TV, no episódio 13 do Geralmente Quinta-feira. Então, hoje à noite, eu, Richard, vou receber a Graça, e logo depois da nossa tradicionalíssima vinheta de abertura, nós vamos ter a Graça Coste aí, trazendo o seu conhecimento e a sua experiência. Então, fique conosco, nós nos vemos logo depois da vinheta. Pode rodar a vinheta. Transformar. Dar nova forma a algo. A forma como vemos e como lidamos com as situações. Somos uma constante transformação. Mais do que transformar, buscamos evoluir. E todo o processo de evolução se constrói em conjunto, por meio do coletivo, por meio da cooperação. Transformação, evolução, cooperação. Esse é o nosso propósito. Encontrar e levar até você ações que façam a diferença em nossas comunidades. Oferecendo conteúdo de valor que promova desenvolvimento pessoal e local. Tudo isso por meio de diálogos que transformam vidas. Nós somos a Coop TV. Vem fazer a diferença em um mundo mais cooperativo junto com a gente? Voltamos então ao vivo, obrigado Canas, nossa diretora, estamos numa live aí maravilhosa. Aqui embaixo de mim então nós temos a Graça e abaixo da Graça nós temos a Aline que faz aí para nós a sinalização em Libras, né, com um belíssimo trabalho, tem acompanhado Geralmente Quinta-feira desde o começo, então temos a Aline aí com um belíssimo trabalho. Mas então, Graça, boa noite, que bom estar aqui contigo, né? A gente estava conversando de tornar as nossas conversas públicas e é o que a gente vai fazer hoje, né? Boa noite, Graça. Boa noite, querido. Tudo bem, Richard? Graça, eu quero...
Show de bola. Eu quero começar te perguntando, Graça, quem que é essa mulher, Graça, quem que é profissional, Graça, né? O que que a Graça Costa tem de bagagem que fez com que ela fosse convidada para estar aqui nessa bancada hoje do Geralmente Quinta-feira? Gente, então assim, ó, eu não sei, eu acho que vocês são meio doidinhos de chamar Graça, que tô brincando, né? Mas eu acho que eu até vou te dizer assim, acho que o convite veio num momento bem oportuno, né? Para a gente conversar a respeito de algo que está sendo tão falado e tão, de alguma forma, necessário, que é a gente falar de quem a gente é, né? E o que eu tenho de bagagem, eu diria que são alguns anos aí em busca desse tema, né? Um tema que, para mim, me instiga muito, que me fez evoluir muito, né? Que é o autoconhecimento. Eu trabalho, assim, eu acho que há pelo menos uns 10, 15 anos, muito focado nisso, sabe? E aí, com essa caminhada e com a minha abordagem junto ao trabalho que eu fiz com vocês, né, eu acho que fica aí a minha expertise, né? Fica um foco de interesse meu bem grande, assim, de entender como é que funciona o comportamento humano, que impacto ele tem, como é que as relações acontecem, né? E que impacto ele tem nos papéis que a gente ocupa dentro da empresa, né, Richard? Seja o papel que for, né? O papel de líder, o papel de colaborador, né? Então, acho que essa é a minha bagagem. Foi isso que provavelmente foi o que me fez ser convidada para estar aqui hoje, né? E o autoconhecimento, né, Graça, como uma ferramenta tão importante, principalmente para a gente entender as nossas emoções, entender o que nos forma e aceitar isso, né? E é por isso que a gente já iniciou aqui nossa live de hoje tocando uma música, né? De que essas várias nuances do nós que formam quem nós somos hoje, né? Isso aí, eu acho que a música, quando tu sugeriu a esta música, né? Eu acho que essa música tem tudo a ver com o que a gente está falando, a gente vai falar, né? Falar sobre quem a gente é, falar o que a gente gosta, encontrar a gente mesmo, né? E a gente nunca vai se sentir só, mesmo quando a gente está só, se a gente tem a gente mesmo em harmonia. Então, acho que o primeiro passo para a gente conhecer é a gente conseguir dizer quem a gente é, né? E aí eu acho que eu imagino, né, que então nós tenhamos uma forma de nos definir, sabe? Eu acho que é legal que a gente possa, cada vez que a gente se apresenta, a gente possa incluir alguma coisa nessa apresentação, sabe? Porque eu sou a soma de todos os papéis que eu vivo na vida. Tu também, né? A Aline também, todos que estão nos assistindo aqui, nós somos um conjunto de papéis que a gente executa, né? Eu acho que é legal que a gente possa estar sempre evoluindo nesses papéis. Massa, Graça. Eu quero aproveitar que dá uma boa noite. Nós temos vários amigos, vários colegas já que estão entrando aqui na nossa live, né? O pessoal os acreditadores, que é como nós chamamos os colaboradores da empresa, que são os colaboradores que acreditam, né, em liberar o potencial e fazer diferente, né? Fazer de um jeito melhor. Dá boa noite também para o nosso amigo Solon, que sempre aí é o nosso parceirão da Coop TV, está sempre junto conosco. Temos também a Gabi Treteschi, aí, de Carlotas, que tá conosco aí, né? Tua amigona também conhecida. Parceira, muito parceirona, uma amiga querida, imagina. Fizemos na terça-feira uma live nova, um novo programa aqui na Coop TV, que é o Pra Onde Vamos, uma iniciativa dos nossos parceiros do canal colaborativo, e a Gabi estava participando. Mas, Graça, tu trouxe um pouco de ti, te apresentou quem é a Graça, né, o que forma, o que credenciou a gente chamar a Graça para participar aqui hoje. Mas eu acho que é legal poder te interromper aqui. Na verdade, eu acho que eu não chego a me apresentar, né? Eu falo o que me trouxe, porque aquilo ali que eu falei não é a Graça. Eu acho que isso é legal a gente falar, né? Traz Graça, continua então, fica à vontade. Não, mas eu acho que só para te dizer, acho que eu trouxe a Graça profissional, né? Porque é o que a empresa conhece, é o que o Richard conhece, né? Eu acho que a Graça tem outros papéis que também fazem e compõem a Graça, né? Eu acho que eu sou uma irmã, meu irmão está aí na live, acabei de ver, né? Eu sou uma esposa, o marido está aí também, né? Eu sou uma Dinda, eu sou tia, eu sou filha, quer dizer, eu tenho vários papéis, né? E por aí vai, eu acho que tem muitos papéis que a gente faz. Entre elas, eu sou uma profissional, né? Então, acho que é papel. E cada papel eu tenho uma característica. Então, são 25 anos aí nessa corrida profissional, né? Buscando ampliar consciência, levar um pouco mais de lucidez e consciência para as pessoas.
Então, mas é a graça num papel. Ótimo, obrigado. E a graça está com todos eles, tá? Ser transparente, né, Graça? A gente está aqui transparente e vulnerável, né? Com o nosso... Isso aí, a graça é única. O Richard também. Graça, eu quero já começar com a pergunta tema do nosso programa, tá? Para a gente já iniciar nosso bate-papo, que nós temos agora 49 minutos para esse bate-papo. Certo. De que forma o autoconhecimento ele pode e vai ajudar a gente a cocriar a realidade. Também abre uma perguntinha que é o que é esse cocriar a realidade, né? Que a gente falou ali no tema. Uhum. Esse é o grande desafio, né? A gente assim, trazer um pouco do que compõe a realidade. O que é a realidade, né? Realidade é aquilo que eu enxergo, aquilo que eu estou vendo, né? E como é que eu vejo? O que eu vejo? Eu vejo aquilo que está na minha frente, que está compondo, mas eu vejo através do que a gente chama de um filtro, né? Que é o nosso mapa, né? Mapa de referência, assim, nosso quadro de referência. Esse quadro de referência, a realidade que eu enxergo, ela está, de alguma forma, sendo influenciada por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu penso, né? Então, o que eu estou vendo está referenciado por todos os modelos que eu já tive ao longo da minha trajetória de vida, né? E seja ele positivo ou negativo, seja ele um aspecto bom ou ruim, aí não precisa nominar nem qualificar, mas tudo que eu já vivi, de alguma forma, está influenciando em como eu enxergo, né? Eu até fiz questão de trazer aqui ilustrar, né? Para que a gente possa... deixa eu pegar uma folhinha, tá aqui, a folhinha branca, tá? Como se a gente tivesse aqui, é o meu filtro, tá? Essa folhinha branca é o meu filtro. Na verdade, o meu mapa, eu aprendi isso, uma formação que eu fiz de análise transacional com 2 grandes profissionais, tá? Com a Meg e com o Renato. E ele sempre traz, quando eles trouxeram isso, fez toda a diferença para mim. O que acontece? Isso aqui é a tua bagagem, o que é consciente, inconsciente, subconsciente está aqui, né? E cada um de nós tem, vamos dizer assim, um espaço para enxergar a realidade, como se fosse uma folha branca que eu crio um espaço, tá? E aí, toda vez que eu tiver que olhar a realidade, eu vou olhar por esse buraquinho na folha, né? Então, o que está aqui em volta é o que filtra para eu enxergar. O que acontece? Se eu tenho uma realidade aqui na frente, por exemplo, agora, para eu enxergar tu e a Aline aqui na nossa configuração de tela, eu tenho que colocar aqui. Se eu quiser olhar mais do que isso, eu não consigo, porque o que tem aqui é o que está inconsciente em mim. Eu não consigo enxergar mais do que isso. Para eu poder enxergar uma outra realidade, eu tenho que mudar o meu ângulo de visão. Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o que eu sei de mim. Aumentar o que eu sei de mim é como se eu abrisse mais espaço nessa folha e fizesse esse buraquinho ficar maior, porque vai me dar condição de eu enxergar mais. Eu não sei, é uma analogia, talvez eu esteja perdendo a essência do que o Renato e a Meg falam, mas para mim ficou muito forte isso, entende? É uma ótima analogia, Graça. Exemplificou, acho que até para o pessoal que está seguindo aqui. É excelente. Uma outra pergunta, Graça. Tem, em relação a essa lente, o tamanho da lente tem certo e tem errado? Qual que é o mais adequado? Como é que funciona? Pois é. Na verdade, não tem certo e não tem errado, porque quem é que vai dizer que está certo ou está errado se não conhece a minha realidade, não conhece a minha história, não conhece o que eu já vivi e os significados que eu dei para o que eu vivi, né? Então, eu posso entender como certo, bom ou ruim, ou eu chamo de funcional e não funcional, né? Porque assim, ó, se nós somos o resultado do que sentimos e pensamos. Se nós somos o que pensamos, como costumam dizer, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para ver qual a qualidade desses meus pensamentos, o quanto eles impactam no que eu estou sentindo, certo? Para poder transformar o meu comportamento. E com isso eu, com certeza, vou ter uma amplitude maior sobre quem eu sou e sobre a realidade que eu estou vivendo. Só que lembra o seguinte... Me conhecer é olhar para dentro e fazer algo com o que eu estou encontrando lá. Perfeito? Interessante. Quer ver uma coisa que eu acho legal? A gente conversou isso quando estávamos definindo, né, como é que ia ser a nossa linha para hoje, que é a seguinte, a gente ouve muito falar sobre autoconhecimento.
né? Eu até escrevi um artigo pequeno assim sobre isso, está lá no LinkedIn, que assim, ó, todo mundo sabe, conhece, estuda, conhece uma teoria, né? Todo mundo fala sobre autoconhecimento. Falar sobre autoconhecimento é uma coisa, conhecer sobre autoconhecimento é uma coisa. Agora, aplicar esse autoconhecimento e conseguir fazer deste autoconhecimento algo que transforma a ti e com isso faz com que a tua realidade tenha uma amplitude, por que tu cocria a realidade? Porque a realidade não é aquela que está ali, é aquela que está ali a partir do olhar que eu estou dando para ela. Então, eu cocrio a realidade. E Graça, tu trouxe eu acho que é bem importante, que é o versus, eu não vou colocar versus, né, mas é o autoconhecimento e o conhecimento, né, que tem diferença dos dois. E qual que é, Graça, só para deixar um pouco mais lúcido, a diferença entre conhecimento e autoconhecimento, que embora as palavras sejam parecidas, né, os sentidos eles são completamente, né, diferentes. Então traz para nós um pouco da diferença desses dois termos. Durante muito tempo eu usei uma frase que dizia assim: saber e não fazer é ainda não saber, né? O que seria isso, né? O conhecimento é o saber, ok? Eu sei como funciona, eu sei como é que é, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer para conseguir determinada coisa, eu sei o que eu devo e o que eu não devo me alimentar para não ganhar mais peso ou para poder ter uma vida mais saudável, para manter os meus índices de taxas glicêmicas tudo em ordem, mas eu sei, o que não garante que eu vá fazer. Então, a diferença entre conhecer, entre o saber, é o fazer. O conhecimento é uma coisa. Quando eu falo autoconhecimento, não é quando eu te provoquei ali para a gente ver essa questão da diferença, é que assim, ó, autoconhecimento exige realmente aplicabilidade do que eu sei sobre mim, do que eu conheço, né? Uhum. Então, eu posso conhecer, mas se autoconhecer, não basta eu ler um livro, não basta eu fazer um pós-graduação. Tudo, conhecimento, ele é fundamental, mas ele não é o suficiente para a gente poder mergulhar e fazer transformações, né? É preciso se arriscar, Graça. A gente pode dizer que é preciso se arriscar, tentar, errar, tem que exercitar, né? E aí, quando tu fala, Graça, me vem um dos 5 princípios lá, tem um livro que é o Seja Foda. Tomara que o Instagram não tire do ar, né, por essa palavra. O livro Seja Foda, do Caio Carneiro, e que ele diz que tá na mão, né, os 5 pilares. E um deles, o do dedo anelar, é a atitude, que é fazer, é experimentar, é arriscar. É não ficar parado, é se movimentar, é proatividade, né? Então, eu fiz essa relação agora com isso que tu traz, de que o conhecimento é tudo o que eu sei aqui dentro, né? E isso. O autoconhecimento é tudo isso na prática, né? Eu me arriscando, É que, na verdade, eu nem falaria assim, ó, conhecimento e autoconhecimento. Eu acho que, assim, ó, falar sobre autoconhecimento é conhecer sobre autoconhecimento. E a outra coisa é fazer algo com que tu sabes sobre o que tu conhece sobre ti. Eu uso uma expressão que é de uma ciência chamada conscienciologia, que chama-se autoenfrentamento, né? Que é eu enfrentar aquilo que eu sei sobre mim. O que é o enfrentar? É eu poder escolher. E aí volto ao que tu falaste antes. Tem certo, tem errado, tem bom ou ruim? Não. Se aquilo que tu tá fazendo, se a forma como tu pensa, as escolhas que tu tá tendo, elas de alguma forma, elas estão te trazendo resultado alinhado com aquilo que tu entende que é o melhor para ti, para o que tu desejou, para o que tu busca, para o meio que tu vive, para que tu vai mudar? Para que tu vai transformar? Agora, na medida em que aquilo que a gente está vivendo, o comportamento que a gente está tendo, os pensamentos e os sentimentos que a gente está acessando no nosso dia a dia, eles estão desalinhados ou eles não estão em acordo, congruentes com aquela pessoa que tu deseja, aí eles não estão funcionais. Eles são disfuncionais. Eles não são ruins, só que eles são como tu aprendeu a ser. Como é que tem aquela história, né, que nós estamos hoje na nossa melhor versão, mas não quer dizer que essa versão que eu estou hoje é a que vai me levar para onde eu gostaria de ir, para onde eu busco ir. E aí serve para a nossa vida pessoal e profissional. Se eu almejo uma determinada carreira, né, determinado caminhar profissional, eu tenho que fazer essa caminhada e olhar, que foi o que a gente trabalhou junto, né? Não, foi que fez a gente se conhecer.
Quer dizer, eu trabalho junto com a Dani, que já esteve aqui algumas vezes, né, com vocês, como anfitriã, convidada, né, deve estar nos assistindo, né, e com outros parceiros na minha empresa também, a gente trabalha com o quê, né? A gente trabalha justamente com essa questão, sabe? Para trabalhar competências, para trabalhar desenvolvimento de pessoas, seja de líderes ou de equipe, a gente sempre começa pelo autoconhecer, pela importância que tem e a necessidade que tem, que se a pessoa não olha para ela não vai conseguir ter um pouco mais de ser mais criteriosa, vamos dizer assim, sabe? Como é que ela se dá as relações dela? Ela vai olhar para essas relações, talvez, isso não é garantia, né? É só uma perspectiva. Olhar para essa relação muito colocando fora dela a responsabilidade. Quando a gente fala de corresponsabilidade, cocria a realidade. Então, eu tenho responsabilidade sobre 100% da minha parte nessa relação. Entende? Graça, olha só, no nosso chat tá dando um bate-papo bem interessante, tá? Opa! Nós tivemos ali, e é muito legal, né? Quando o pessoal começa a interagir no bate-papo, nós tivemos um comentário que dizia: autoconhecimento é olhar para as minhas fraquezas e corrigir. E outro comentário dizendo: autoconhecimento é eu ter consciência das dificuldades, sim, mas olhar para as minhas fortalezas e expandi-las. Beleza. Me ajuda, Graça. Nós temos dois, ajuda a clarear um pouco. Ah, perfeito. Eu acho bem legal isso, né? Assim, ó, uma das autoras que hoje está mais em voga e a gente trabalha muito, né? Que é a Brené Brown, que ela fala das vulnerabilidades, né? Vulnerabilidade não é fraqueza, né? Mas assim, ó, para se conhecer, tu tem que olhar para aquilo que tu tem, que tu faz muito bem e ótimo, e tu tem que olhar para aqueles pontos que, como foi dito aí, né? Talvez não sejam pontos tão fortes em ti, que sejam pontos que te exijam mais, né, para te poder fazer com que eles não te atrapalhem, não te comprometam de alguma forma, né? A gente tem sempre algo que é frágil dentro de nós e vamos continuar sempre tendo, mas olhar para esses com muita generosidade, com muita humildade, reconhecer isso, porque nós não temos uma cultura, vamos dizer assim, de autoconhecimento, né? Não é natural. Eu sou psicóloga, me formei em psicologia, né? Trabalhei uma vida inteira nisso. Outras pessoas que têm um pouco mais essa predisposição, já fizeram muita terapia, tudo mais, mas assim, ó, ou outras formas de autoconhecimento, que não é só a terapêutica, né? Mas assim, ó, o que acontece? Eu não tenho, culturalmente nós não temos a predisposição para olhar para as nossas fragilidades. Até temos, somos críticos e olhamos, mas dificilmente nos colocamos em xeque, sabe? Brené Brown traz justamente isso, o quanto nós temos que contatar com as nossas vulnerabilidades. E a coragem exige, a gente exige isso. Ô, Graça, e eu tenho um monte de pergunta, tá? Acho que a nossa conversa vai levar mais que uma hora. Como vulnerabilidade, tá? Eu não vou chamar de fraqueza, vamos seguir no termo vulnerabilidade. São coisas diferentes. Tá. Como existe vulnerabilidade mais olhando pro lado da fraqueza, assim, mas errar, né? Eu errar ou negligenciar. Eu queria uma comparação, assim, se tu puder me ajudar, Graça, em relação a eu ser vulnerável, tá? E eu sei, ó, eu não sei fazer isso aqui. Mas repetidas vezes eu não saber fazer, não procurar, não ir atrás, não me movimentar, não. Onde que talvez a gente fala um pouquinho de protagonismo também, né? Vulnerabilidade, protagonismo. Traz um pouco mais para lucidez para mim, por favor, Graça. Aí eu incluiria aí a ausência de autoconhecimento. Uma coisa é eu saber que eu tenho um ponto frágil e eu não conseguir fazer. E eu chegar para ti e disser assim, Richard, eu não sei fazer isso. Né? Preciso da tua ajuda, eu não sei fazer isso. Isso é um ato bárbaro de se expor e de colocar, tem uma relação de confiança aí, né? E isso é fantástico. Só que assim, ó, ok, aí tu vai me ensinar, ou eu vou buscar conhecimento, né? E com isso eu vou fazer de novo. Errei novamente, ok, errar é humano, é extremamente possível. Agora, se eu persistir e eu não modificar, eu ficar justificando, se eu conseguir olhar para mim e disser o que eu estou fazendo que não estou conseguindo acertar, e eu chegar para ti e dizer, olha, por mais que tu me peça, eu não consigo fazer, eu não me identifico com o que tu está me propondo. Isso é se conhecer.
Isso é assumir a sua vulnerabilidade, ponto, de fato. Agora, eu tentar fazer e não conseguir e insistir nisso, isso não mostra autoconhecimento, né? Quer dizer, eu vou insistir, até onde eu vou insistir, né? E aí insistir por quê? Eu acho que aí é legal. Que entra um pouco até, né, Graça, de fazer as mesmas coisas para conseguir resultados diferentes, né? Não, é um não caminho... se movimentar também, né? Ficar estagnado. É. E Graça, uma coisa é o indivíduo, é o eu, né? E tem o Goleman, ele traz muito disso, né? Ele também tem 5 pilares, né? O Daniel Goleman. Uma coisa é eu me conhecer e também eu saber lidar com essas minhas emoções. Né? Que eu posso, muitas emoções eu posso não saber que eu tenho, eu posso agir de formas que talvez eu não consiga enxergar, né? E outra é eu saber lidar. Mas o Daniel Goleman, que é uma leitura interessantíssima também, né? Um escritor aí renomado em relação à inteligência emocional, ele diz também que é importante a gente saber lidar com os relacionamentos e lidar com os outros. E aí eu trago, Graça, contextualizei para trazer o questionamento. Uma coisa é eu ser, e que vai para o nosso tema central da live. Uma coisa é eu com autoconhecimento, e outra coisa é uma realidade onde eu estou inserido. Pode ser família, pode ser amigos, pode ser trabalho, pode ser qualquer contexto, qualquer grupo, qualquer ambiente que seja, né? Mas aqui vamos talvez focar mais no trabalho, né? Mas esse eu com autoconhecimento, sem autoconhecimento, funcional ou não funcional, como que esse eu pode influenciar nessa realidade e também fazer escolhas, nesses ambientes também fazer escolhas mais efetivas. E também, Graça, eu quero trazer para essa panelona, um panelão que a gente tem de um monte de informação, o contexto que a gente vive, o contexto não só social, econômico, mas também de saúde, onde talvez o nível de cortisol, né, o nível de estresse, o nível de segurança psicológica talvez esteja com alguma oscilação. Então, como que fica tudo isso nesse contexto, principalmente, né, Graça, por favor? O contexto, na verdade, ele está favorável a uma série de coisas, né? Na medida em que a gente está falando de autoconhecimento, é o quanto eu me conheço e consigo identificar em mim o impacto que esse contexto está tendo, né? Ele não vai deixar de ter sempre o contexto, a realidade vai impactar na tua dinâmica de funcionamento, né? Independente do que for. Qualquer coisa que está acontecendo ao meu redor vai gerar algum impacto em mim, e nesse impacto eu vou ter uma reação. E essa reação que eu vou ter, se eu tiver um nível de autoconhecimento mais aprofundado, onde eu souber quais são as minhas necessidades, né? Se eu souber quais são as minhas fragilidades, se eu souber quais são as minhas fortalezas, se eu reconhecer as minhas vulnerabilidades, eu conseguir entender qual é como é que eu funciono, como é que é a qualidade dos meus... Aquilo que a gente já falou agora, não vou repetir, né? Na hora em que eu sei como eu penso, como eu sinto e como ele reage ao meu comportamento, eu consigo fazer o que a gente chama de ajuste desse comportamento para interagir com a realidade, né, de uma outra maneira. E aí eu acabo co-criando essa realidade. Eu consigo lidar com a diversidade. Não quer dizer que eu vou ter 100% de garantia que eu vou lidar com sucesso com essa realidade, mas eu vou estar mais lúcido, consciente de como eu reajo frente ao que está acontecendo. E aí eu consigo. Eu não mudo, desculpa, eu não mudo. Por exemplo, vou dar o exemplo do Covid agora, tá? Que é uma coisa que todo mundo está vivendo, ninguém escapa disso. Esse é um dado, é real. Eu não altero isso. O que acontece? Como que eu lido com isso? Porque o que está acontecendo lá está acionando alguma coisa em mim. Qual é o sentimento que está batendo em mim? Bom, eu estou com muito medo do que está acontecendo aqui. Ele é real. Agora, a intensidade desse medo, como é que eu estou me comportando frente a esse medo? Eu estou me incomodando, eu estou ficando irritadiço, eu estou ficando apático, entende? Qual é a resposta que o meu comportamento tá? Qual é a intensidade que eu estou dando para o que eu estou sentindo e qual é a resposta que está saindo no meu comportamento? Ótimo. Não sei se eu consegui te...
Deixou claríssimo, Graça. Eu quero, antes de puxar uma pergunta que trouxe uma palavrinha-chave, eu quero falar com o pessoal que está aí no Instagram, no Facebook ou no YouTube, né? Se está gostando do conteúdo ou considera esse conteúdo importante e conhece alguém que esse conteúdo que a Graça está trazendo vai ajudar, né? Essa pessoa está precisando ouvir o que a Graça está trazendo, compartilha, manda direct, manda um aviãozinho valendo, né? Manda lá também, compartilha o link do Facebook, compartilha lá o link do YouTube, né? Quem gosta, né, quer que essas pessoas, quer que as pessoas, aquelas que são caras, também se desenvolvam, também deem passos, né, em relação à evolução. Então eu volto aqui agora, Graça, contigo de novo. Legal, Tu tem uma palavra, Graça, que é fantástica, eu vejo que é a chave de muita coisa também, que é lucidez, né? Que é o estar presente, né? É o estar mais aqui, e tem relação também com o foco, né? Graça, traz para nós, por favor, qual que é a importância dessa lucidez e o que é essa lucidez, né? Como que faz para conquistar também ela, para chegar nela? A gente chama de estado de presença, né? Essa lucidez, de alguma forma, ela gera, ela te dá, sabe, presença, lucidez é quando tu consegue olhar as coisas, tá? Enxergar o que está acontecendo ao teu redor e usar da tua inteligência emocional, do que tu conhece de ti, e dar a dimensão correta. Tu tá num nível de tensão, vamos pensar nós agora aqui, tá? Tanto eu, tu, todo mundo que está envolvido nessa transmissão, tem um certo nível de tensão, mas tem que ser um nível de tensão tolerável, suficiente para a gente estar atento ao que está acontecendo. Porque se a gente passar desse nível de tensão, passar para um nível de tensão excessiva, a gente sai do que a gente chama de estado de presença. E aí a gente vai, porque a referencial teórico chama de caos, né? Eu vou para o caos. Então, assim, é quando a gente sofre um impacto muito grande, e quando eu vou para o caos, né? Eu saio desse estado de presença, eu não consigo prestar atenção, eu dou uma importância maior para aquilo que eu estou sentindo, e eu dou uma intensidade exagerada para a emoção, e que às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Por exemplo, qual é o risco que nós corremos aqui? Efetivamente, nenhum. Eu estou sentada, segura na minha casa, num ambiente gostoso. Tu também está num ambiente que tu está preparado. Nós estamos com a tecnologia toda em dia, né? A Aline está ali fazendo trabalho. Nós estamos todos em harmonia, beleza? Assim, ó, vamos lá, por que algumas pessoas numa situação como essa sairiam desse momento de foco do que a gente está falando, preocupado, olhando para lá, olhando para cá e não consegue se distrai, não consegue pôr foco no que está falando, entende? Isso pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, com qualquer pessoa, mas acontece porque a gente não está olhando a realidade do que a gente está vivendo agora. Porque agora está tudo bem, eu estou preparada, tu está preparado, a tecnologia está aí. Então, o que acontece? Quando a gente está e a gente sai dessa zona, às vezes não é pelo contexto, é pela emoção o sentimento que a gente tem frente a algo que a gente já viveu, que eu remeto a esse momento. Eu associo o que eu estou vivendo agora com algo muito dolorido lá de trás e eu trago. Alguém falou aqui antes, né, sobre a questão de ter, assim, medos, né? Como é que eu lido com isso? Porque, assim, na verdade, eu lido com medo na medida que eu me dou conta. Vem cá, agora, nesse momento, eu preciso ter medo? Eu preciso ficar insegura? Eu estou insegura com isso que está acontecendo? Ou eu estou insegura porque esse momento me remete a algo que eu já vivi, onde eu fiquei insegura? Onde eu tive muita ansiedade? Onde aconteceu sabe? Eu associo, eu colo o que eu estou vivendo com alguma coisa que a gente já viveu. E aí me tira desse estado de presença, tá? E me tira a ausência de perceber, de ficar atento ao que o outro está trazendo. Eu perco muitas vezes qualidade da informação, eu distorço o que o outro está trazendo, eu seleciono a minha escuta e coloco a atenção naquilo que me interessa. Entende? Tipo, ouvir o que quer e não ouvir o que não quer. Isso, mais ou menos o que precisa, eu diria mais ou menos, né? Não ouve o que precisa, o que o outro está dizendo,
na verdade. Então, assim, ó, vou voltar para mim, por exemplo, né? Por que esse tema me encanta? Porque, assim, ó, eu, Graça, durante muito tempo, fui uma pessoa extremamente dispersa. Eu, Graça, tinha... Até eu vi aqui algumas pessoas estão falando aqui, né? Sobre a questão do transtorno. Acho que foi a Fabíola que trouxe aqui, ó. Uma grande parte tem tido crises de pânico, ansiedade, uma situação quase incontrolável frente a esse momento todo, né? E eu acho que é isso, sabe, Richard? Assim, eu acho que nós acessamos coisas nossas que talvez esse momento ele seja o mais característico que a gente já viveu para acessar coisas muito, muito, muito nossas, da intimidade nossa. Ô, Graça, eu quero aproveitar que tu deu a abertura, eu quero ver se tu compartilha conosco, que tu compartilha aqui, se tu topa compartilhar conosco, aqui ao vivo nessa live, o motivo, né? Talvez seja esse motivo, o gatilho que te ajudou, que te impulsionou a seguir por essa tua jornada de profissional também, né? Se tu topa compartilhar conosco aqui ao vivo para essas quase 200 pessoas que estão nos acompanhando. Legal. Assim, ó, eu vou te dizer sinceramente o seguinte: a gente não muda e não transforma a nossa realidade se essa realidade não ficar desconfortável para nós. Durante um tempo da minha vida, um longo tempo da minha vida, a realidade que eu estava vivendo não era a realidade que eu gostaria de viver. O que eu falo de realidade? Bom, eu tinha todo um contexto muito legal para ser a pessoa mais feliz do mundo. Inclusive, o Álvaro perguntou aqui, né, qual é o segredo da felicidade. Eu não era feliz. Algo assim, ó, eu tinha um marido maravilhoso, sempre tive, né? Tenho um marido maravilhoso, uma família estruturada, uma condição financeira estável. Eu tinha um estudo que eu adorava, mas eu tinha algo que me deixava... Eu tinha uma inquietação tão grande dentro de mim, provavelmente decorrente de algumas coisas adversas que a vida aconteceu na minha vida, e que eu comecei a me desenvolver, e é isso que tu quer trazendo, né? Eu acho que a Fabíola trouxe ali também, é uma grande amiga, inclusive, né? Eu tive durante muitos anos transtorno do pânico, né? O que era esse transtorno do pânico? Era um medo absurdo frente a algo que não existia, não era real. Eu sabia disso, eu tinha certeza de que eu não tinha nada fisicamente, mas o meu comportamento não modificava. Eu não conseguia me envolver nas coisas, eu não conseguia ter a presença, eu não conseguia viajar, fazer uma viagem, curtir o lugar. Eu ficava sempre com pensamentos que me tiravam do presente, me tiravam do aqui e agora. O que acontece, Richard? Por que eu precisei fazer isso? Porque eu não queria aquilo para mim. Aquilo estava muito desconfortável. Ninguém vai conseguir mudar ninguém. Eu estava muito inquieta. O Álvaro perguntou e eu diria assim, ó, eu não era feliz. Eu não era feliz, né? Mas não é ruim ser inquieta, não é ruim não, viu, Álvaro? Não é inquietude de não parar, de querer mais, não era essa inquietude. Era uma inquietação de desconforto físico, inclusive, onde a qualidade daquilo que eu pensava o tempo inteiro, eu tinha medo constante. Então, o que acontece? Claro que eu estou falando de uma situação fisiológica, inclusive, porque o transtorno do pânico não é só emocional, ele é fisiológico, ele é neurológico, né? Só que assim, ó, tu sabe de tudo e tu não consegue mudar. O que aconteceu? Por que eu fui para essa busca do autoconhecimento? Porque eu sabia que aquilo que eu tinha de resposta para mim não era suficiente. Sim. Eu disse, só um pouquinho, eu posso fazer algo por mim. E eu ouvia muito o seguinte: para de pensar nisso, não pensa nisso. E eu dizia, eu não consigo, né? Porque eu não sabia como é que eu conseguiria fazer aquilo. Como é que eu consegui fazer essa mudança e deixei de ter, né? Eu não tenho transtorno do pânico já há algum tempo. Por quê? Porque eu passei a me conhecer e enfrentar aquilo que era muito meu, assim, entende? Então, essa parte, de alguma forma, eu mergulhar nesse autoconhecimento, me especializar em mim mesma, vamos dizer assim, como diz a música, eu fiz as pazes comigo, porque eu qualifiquei os meus pensamentos. Eu procurei entender o que disparava, como tu usaste a expressão, quais eram os gatilhos que eu tinha e que faziam com que eu ficasse insegura, com medo. Isso estava lá na minha história, Richard. Entendeu? A minha história, eu não estou aqui para contar a minha história, né? Mas só para mostrar assim, a gente traz isso da nossa história, entendeu? Então, se eu não sei e não dou a importância devida para fatos que aconteceram comigo,
eu passo a ser quem eu sou e eu não dou... eu não uso isso a meu favor. Eu tenho que revisitar a minha história, me conhecer com muita tranquilidade, sabe? Com muita humildade, assim, e olhar assim, o que me serviu até aqui, mas daqui para frente não me serve. Graça, obrigado primeiro por compartilhar a tua história conosco, né? Então, a gente consegue ver o nível, né, de autoconhecimento e em se sentir confortável em trazer isso a público, né? E nessa tua última fala, me veio uma palavra muito forte à mente, que é compaixão, autocompaixão, né? E também compaixão com as emoções e o autoconhecimento dos outros, né? De reconhecer nos outros e de que, tá, eu sou assim e tá tudo bem, mas eu não tô confortável, eu vou mudar. Um passo de cada vez, né? De não querer me comparar, não querer se comparar a um outro, porque o outro tem outra história, tem outra bagagem, tem outra lente, né? Igual a metáfora que tu usou no início. E o Álvaro fez aquela pergunta, né? Qual que é o segredo da felicidade? Eu não sou especialista, assim como a Graça, então eu não sei, Álvaro, te responder qual o segredo da felicidade, mas o meu jeito de buscar a felicidade é curtir o caminho, muito curtir o caminho, né? Me aproximar de pessoas legais, de pessoas que vão me ajudar a crescer, de pessoas que têm visões diferentes, pessoas de vários tipos e com tipos diferentes, né? Eu tenho amigos que eles são muito mais sérios do que eu, tenho também amigos que são muito mais brincalhões, amigos mais velhos, amigos mais jovens, fazer coisas diferentes também, né, Graça? Esse é o meu jeito. Não sei se tu tem, Graça, ali também uma resposta, um cheiro de resposta para essa pergunta do Álvaro. Eu acho que tem algumas coisas, eu acho que o Álvaro me provoca a trazer algumas reflexões, assim, né? Pelo seguinte, na medida em que eu consigo lidar com o que eu sinto, eu tenho autoconhecimento. Na medida que eu consigo lidar com o que eu sinto, Goleman, né, como tu citou, eu consigo interagir de um jeito e eu consigo harmonizar as minhas relações, porque com isso eu consigo me colocar mais no lugar do outro, eu consigo me conectar autenticamente com o outro, eu consigo estar no aqui e agora, porque eu consigo fazer escolhas mais lúcidas, escolhas mais conscientes. Eu diria assim, Álvaro, eu estou respondendo para o Álvaro, mas eu estou respondendo para todo mundo, né? Porque a pergunta veio dele, né? Eu diria o seguinte, assim, ó, não tem como eu ser feliz se eu não tiver em harmonia e equilíbrio comigo e com as minhas inter-relações e com os meus papéis, entendeu? Então, eu enquanto irmã, eu enquanto esposa, eu estava feliz? Talvez, mas enquanto profissional, não. Por quê? Porque eu não conseguia ter a ousadia de viajar, de fazer... Eu não tinha condições fisiológicas para isso. Naquela ocasião, estou falando coisa de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Mas, quase 30. Mas ainda assim, me percorreu comigo alguns anos. Mas tu pensa o seguinte, eu não estava feliz, eu sabia que eu precisava, que eu podia fazer diferente, porque um dia eu não tive aquilo, né? Então, assim, ó, se eu enfrentei e reconheci que eu tinha, eu vou te dizer, publicamente, é a primeira vez que eu falo isso. Eu te disse que não por acaso, a gente conversando veio. Eu nunca tinha me dado conta que o que me levou para esse tema foi essa situação que eu vivi, né? Entre outras, tá? Mas essa situação especificamente. E aí o que acontece? Hoje eu posso dizer assim, por que eu sou feliz? Porque eu entendi o meu propósito, eu sei o que eu quero da minha vida, e eu só consegui fazer isso mergulhando em mim. Entendeu? Eu tenho, sim, uma necessidade de estar com pessoas, de fazer coisas colaborativas. Eu tenho uma coisa muito grande com voluntariado. Eu fiz escolhas. Mas para fazer escolhas, eu tive que abrir mão de outras coisas. E quando tu faz escolhas e tu abre mão de algumas coisas, tu vai certamente desconfortar, desagradar alguém. Uhum. Só que durante muito tempo, e a gente vê isso nas organizações, as pessoas escolhem não ser aquilo que genuinamente elas gostariam de ser. Elas escolhem para agradar ao outro, porque para elas ficar bem é elas estarem sendo aceitas. Eu não estou criticando isso, só estou dizendo o seguinte, que para a gente ser feliz, as coisas têm que ser boas para mim e para o outro, seja esse outro quem ele for. Não sei se eu consigo... Consegue ser claro sim, Graça. Consegue então, sim. assim, ó, dentro de uma realidade de empresa, por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho disso. Assim, ó, se eu estou numa empresa em que eu não me sinto, que eu tenho algo que me inquieta,
mas uma inquietação. Eu vou ir buscar o que significa essa inquietação. Por que eu não estou me sentindo com aquela sensação de flow? O Mihaly, que é um autor maravilhoso, ele fala que a gente tem que estar num estado de flow. Esse estado de flow é mais ou menos agora. Eu tô batendo papo contigo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, entendeu? Então, assim, ó, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Assim, ó, eu me sinto bem. Eu gosto disso, eu conecto ideias, sabe? Conecto pessoas. Eu já vi um monte de gente que eu curto, que eu gosto, conhecendo pessoas novas. Mas aí o que acontece, Richard? Nas organizações, às vezes, a gente encontra pessoas que não têm essa sensação de flow, de fluidez, né? Então, tem um esforço gigante para serem bons profissionais. São ótimos filhos, pais, maridos, amigos, voluntários, parará, coisa e tal. Mas quando chega ali na empresa, não tem aquela plenitude, aquela completude, sabe? Graça. E aí o que acontece? Desculpa. Aí o que acontece? Ela não é feliz, porque é um indivíduo, ele é único, né? Então, não faz escolhas, porque tem as suas necessidades, né? Eu escolho conforme as minhas necessidades também. Tu entrou, Graça, excelente, tá? Tu viu que o pessoal ali tá adorando, né? Tudo que tu tem compartilhado, agradecendo por ter compartilhado a tua história, né? Teu depoimento de vida pessoal que fez a Profissional Graça hoje. Mas tu entrou num tema, Graça, que são as necessidades, né? Que todo mundo tem, e as necessidades elas vão ser diferentes, elas podem, né? E vão ser diferentes para cada pessoa, cada um vai ter suas necessidades, e de que Graça, essas necessidades, elas vão sempre precisar ser atendidas ou não? E quais podem ser essas necessidades? Como que a gente que está lá em casa assistindo no Instagram, no YouTube, no Facebook, pode olhar para fazer um exercício, tá? Mas quais será que são as minhas necessidades, né? As necessidades que eu tenho? Eu acho que a primeira coisa é olhar assim, ó, o que para mim é necessário nesse momento, o que me satisfaz. E aí, se a gente vai falar de necessidades humanas, a gente vai entrar numa linha teórica aí, a gente tem muitos autores que falam de necessidade humana. O Mihaly fala sobre isso também, né? Mas quem foi um precursor, todo mundo não, desculpa, estou sendo genérica demais, mas muitas pessoas conhecem o Maslow, que trouxe lá as necessidades humanas que a gente precisa. A gente tem necessidades das diferentes formas, né? Das diferentes necessidades. Eu tenho necessidade de ficar segura, né? Eu tenho necessidade de ser reconhecida, eu tenho necessidade de poder, de alguma forma, me qualificar, eu tenho necessidade de fazer o que eu quero, de que eu gosto, né? Eu tenho necessidade de ser aceita, de ser, né? Então tem várias necessidades. Então, assim, como é que eu vou atender uma necessidade se por vezes eu nem reconheço que eu tenho ela? Entende? Assim, para eu reconhecer qual necessidade que eu tenho que dar uma mergulhada. Eu tenho que dar uma olhada qual é, no meu dia a dia, o que fica de espaço vazio, que eu percebo assim, o que mais eu preciso. Eu gosto de estar com gente, eu preciso estar conversando com pessoas, eu tenho essa necessidade, mas por que eu tenho essa necessidade? Vamos lá. Todo mundo gosta? Não, peraí, por que algumas pessoas precisam mais que outras? Né? Então, assim, eu acho que tem que olhar não só qual é a necessidade, mas por que tu tem aquela necessidade? Entende? Isso é um elemento importante. Eu olharia, né, Richard, assim, o quanto as necessidades, nós temos necessidades e às vezes não são as mesmas. Não quer dizer que hoje eu tenha necessidade de repente, conhecer um conteúdo novo, dominar uma ciência nova. Isso pode ser uma necessidade de hoje, amanhã, depois de amanhã, eu não sei. Porque eu evoluo, eu cresço, eu me desenvolvo, então as minhas necessidades elas vão mudando. Quando tu traz assim, eu acho que as necessidades elas realmente fazem com que a gente se movimente em busca de algo, né? Sempre vamos estar com alguma necessidade não satisfeita, mas às vezes a gente se mantém em equilíbrio, se mantém inteiro, se mantém feliz, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse usar uma palavra que apareceu aqui, interessante essa palavra, porque eu acho que é o que mais as pessoas estão buscando hoje, né? Essa sensação de felicidade, essa plenitude e de conexão. A gente começou com uma música, as pessoas algumas não viram, né? Porque é isso, eu estar feliz comigo mesma, né? Graça, num ambiente corporativo,
As necessidades estão com as pessoas, estão com os indivíduos o tempo todo, né? Sempre tem necessidades, algumas vão estar mais presentes ou mais ausentes em determinados momentos. Mas no ambiente corporativo, o que fazer, é claro que através do autoconhecimento, mas como que essas necessidades, ou o que os indivíduos, ou quem está assistindo nós aí, pode fazer para atender as suas necessidades através do ambiente corporativo, falando de empresa, do trabalho, né? Eu acho legal essa tua pergunta e tem muito a ver, acho que a Gabi Tretes que está falando aqui, né? Ela disse aqui que na CNV, que é a comunicação não violenta, né? A gente fala justamente disso, porque eu tenho que reconhecer essas necessidades na hora que eu estou interagindo, por exemplo, com alguém, né? Eu reconhecer e poder, de alguma forma, explicitar a minha necessidade para o outro, né? Para que eu possa, sim, melhorar a minha comunicação ou trazer uma comunicação muito mais fluida, assertiva, né? E com isso eu vou dar potência positiva às relações, né? Eu vou tornar minhas relações mais assertivas. No ambiente corporativo, eu diria que nós, consultores, que trabalhamos na área de comportamento humano, é uma das maiores necessidades que as organizações têm a trabalhar as comunicações e as relações humanas. Então, como é que eu consigo, né, fazer isso? Eu consigo, na medida em que eu reconheço, né, e que eu explicito essa necessidade. Porque tem uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é legal quando a Gabi traz isso, da gente ampliar o nosso repertório, né, dessas necessidades. Acho que estudar a CNV, sim, sem dúvida alguma, é um tema bem legal da gente falar também. Pessoas falam super bem sobre esse tema, né, dominam isso, né, muito. Mas Carlotas, inclusive, né? Mas eu te diria assim, ó, eu acho que uma das coisas é quando a gente pensa, eu falei do pensamento, que a gente qualificar os nossos pensamentos, é a gente não julgar antes de conhecer a realidade do outro, né? A Fabi, que veio aqui de Carlotas falar, né? Falou aí sobre empatia, né? Acho que assim, ó, é uma coisa fundamental, sabe? Como é que eu vou interagir num ambiente, seja ele qual for, mas organizacional, que é o que tu falaste, se eu não tenho eu tenho um pré-julgamento, eu me comunico através do julgamento que eu estou fazendo, eu não permiti conhecer o outro, né? Eu não explicitei a minha necessidade que eu tenho, eu não mostrei para a pessoa, não sei, não consigo fazer, precisaria que tu me ajudasse a fazer, né? Na hora que eu explicito alguma coisa, eu faço com que o outro chegue mais perto de mim, eu falei de vulnerabilidade, a gente falou de necessidade, a gente falou de empatia, as coisas se conversam muito, né? Graça, eu tenho uma outra pergunta, tá, para fazer para ti em relação a papéis, em relação ao outro, né? Em relação a pessoa está aqui, vai se mostrar vulnerabilidade, vai mostrar a vulnerabilidade dela por ambiente, mas o ambiente ele não aceita ou o ambiente não absorve, não retorna como aquela pessoa tinha expectativa. E aí me traz um pouco de, tem um caminho que cada indivíduo tem que percorrer, mas também tem um caminho que o ambiente, que o outro indivíduo tem que percorrer, né? Mas eu não gostaria que tu respondesse agora, porque a gente está indo para os finalmente. Eu quero que tu responda para nós, por favor, depois que a gente vai passar ali o nosso convite para a live da semana que vem. Então, eu vou pedir para a nossa diretora, que está aqui no nosso ouvido, Candace, por favor, na semana que vem nós vamos ter geralmente quinta, 14º, geralmente quinta. E aí eu vou pedir para a Candace passar ele logo. Voltamos, eu e a Graça, para a gente finalizar com essa pergunta do ambiente, do indivíduo versus ambiente. Candace, por favor, roda o convite da semana que vem. Olá, eu sou Marcelo Lubisco, da Mr. Wolf, e estou de volta ao Geralmente Quinta-feira, agora no dia 13 de agosto, próxima quinta-feira, para receber o meu amigo Juan Pablo Boeira, professor Juan Pablo Boeira, que é head do Innovation Center. E nós vamos falar de inovação frugal, a inovação para os tempos de crise. Vai ser um papo muito legal, que certamente vai abrir a cabeça de todo mundo. Estou esperando vocês na próxima quinta-feira no @SomosACopTV, o nosso programa que todo mundo já está fã aí, Geralmente Quinta-feira. Eu e o professor Juan Pablo vamos estar discutindo então inovação frugal, a inovação para os tempos de crise. Até lá! Estamos ao vivo? Eu tô acostumado aqui tá pela tecnologia atrás, daí fiquei olhando o videozinho e esqueci que tem um delayzinho, né? Fiquei olhando pelo Instagram. Então, semana que vem, o Marcelo e o Pablo estarão conosco aqui. Agora faltam ali 6 minutinhos para a gente encerrar a nossa live.
O legal da live é isso, né, Graça? Que a gente pode cometer uns errinhos ao vivo ali, que tá tudo tranquilo. Isso é autenticidade, né? E também é um pouco vulnerabilidade que a gente estava falando, né, Graça? Isso é vulnerabilidade total, né? Graça... É autêntico que tudo bem. Tu lembra, Graça, da pergunta que eu te trouxe antes? Que tu falaste de falar de contexto, Isso, de caminho do indivíduo, caminho do ambiente não estar aberto a receber aquele tipo de estímulo, né? Sim, e aí o que acontece? Se a gente fala de co-criar a realidade, eu vou ficar num papel de quê? Ah, mas eu já fiz tudo e o ambiente não contribui. Ah, porque o meu líder. Ah, porque o meu gestor. Ah, porque o outro, né? O ambiente, sim, ele tem a parte dele. Neste momento, vamos lá, o ambiente nos diz, a gente tem regras, a gente tem de convívio em função do Covid, né? Nós temos toda uma situação real, ninguém está inventando isso, tá? Não me favorece eu poder ser. Mas, ok, eu tenho uma escolha. Fico me lamentando, reclamando, certo? E potencializo o que está ali fora. Eu cocrio essa realidade. Claro, vamos lá. Eu posso, com certeza, mudar esse Covid? Não, eu sozinha não posso fazer isso. Mas eu posso mudar o que eu estou sentindo frente ao que o contexto está me oferecendo. Então, eu acho que, eu não sei se eu alcanço a tua pergunta, se é isso, mas assim, ó, quando o contexto, a realidade, ela não tá indo ao encontro do que eu quero, bom, aí é meu poder de decisão, é isso que eu quero, é nesse contexto que eu quero, entende? Bom, eu quero estar nesse contexto aqui, por exemplo, bom, eu não tenho como viajar agora. Bom, nós estamos falando de outra coisa, mas assim, ó, nas relações assim, nas amizades, nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos de trabalho, aí a gente projeta, eu costumo dizer que a gente terceiriza a responsabilidade para o outro, que é uma responsabilidade tua, e a escolha é tua. Só que, por vezes, a gente não tem... a gente tem recurso que a gente não sabe que a gente tem para dar conta da realidade, entendeu? Quando a gente conhece, a gente contata com esse recurso que está dentro da gente. E aí, né, Graça, por vezes, acaba assumindo um papel de vítima e que vai depor contra qualquer qualidade profissional que aquela pessoa tenha, né? Assumir um comportamento que ele vai muito mais pro lado da autossabotagem, da sabotagem, às vezes, né? Do que propriamente ele construir, co-criar a realidade. Mas, Graça, a gente tem aqui, ó, 2 minutos, a Candace acabou de dizer aqui para nós que a gente tem 2, passou voando o tempo, né? E aí a gente poderia entrar num outro tema, que é um tema bem interessante, que é o tema de papéis, que eles nascem naturalmente dentro dos ambientes, que é o papel de vítima, né? O papel do salvador, que o salvador é quem salva a vítima, que só existe um salvador porque tem uma vítima, que só tem uma vítima porque tem um agressor e tem o cuidador. E tem um papo aí, né, Graça, que a gente pode ter uma outra live, talvez aí, né? Com esse, falando dos papéis que naturalmente ocorrem nas empresas. Mas eu quero já que dar meu muito obrigado aqui à CUP TV. Eu que agradeço. Primeiro, eu quero te agradecer já, Graça. Quero agradecer à CUP TV por esse espaço, ter possibilitado o espaço aqui para eu estar sendo anfitrião hoje, muito especial para mim. E eu quero agradecer também a todo mundo que assistiu, e especialmente a ti, Graça, que topou esse desafio de se desafiar também aqui, de ser vulnerável em público hoje, né, Graça, na frente de todo mundo. E deixo para ti esse último 1 minuto e meio para tu se despedir e deixar uma mensagem final para essas pessoas que estão acompanhando a gente. Eu tenho trabalhado fortemente a questão do autoconhecimento em diferentes meios, inclusive no sistema do Sicredi, né? Então, assim, uma das frases que a gente tem usado, e é um programa que eu faço com a Dani, né, com a Daniela, que a gente usa uma frase do Viktor Frankl, né, onde a gente trabalha muito a resiliência com o conteúdo dele, mas ele diz assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Ótimo. Graça, nosso tempo foi nosso tempo, Graça. Obrigado pela mensagem. Tchau para todo mundo. Obrigada, beijo, abraço aí. Foi um prazer.